Olá a todos, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Hoje é 15 de setembro de 2020. Sexta passada, 11 de setembro, fez 47 anos o golpe de Estado contra o governo de Salvador Allende no Chile. O golpe de 1973, dirigido por Pinochet, implantou uma das ditaduras mais sangrentas entre as várias que se instalaram na América do Sul na segunda metade do século XX. Para não esquecer, 1954, Paraguai. Década de 60, Brasil, Bolívia, Peru e Argentina. Década de 70, Chile, Uruguai e Argentina novamente. E por trás de todos esses golpes e ditaduras, como já é público, sempre esteve a mão dos Estados Unidos. É o que acontece agora também nos novos golpes. Honduras foi o primeiro do século XXI. Depois Paraguai, Brasil, Bolívia, tentativas constantes na Venezuela e por aí vai. E de novo com os Estados Unidos por trás. Agora com novos métodos de guerra não convencional, simulando processos legais, como o que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. Isso para falar só da nossa América Latina, mas já está provada a participação do governo norte-americano em golpes e guerras civis no mundo todo. Nesta última semana, eles deram vários outros exemplos do seu comportamento de xerife do mundo. O secretário de Estado, Mike Pompeo, ameaçou impor sanções a funcionários do Tribunal Penal Internacional, que investigou os crimes de guerra praticados por estadunidenses no Afeganistão e no Iraque, e decidiu que há base para processo. O governo dos Estados Unidos acha que os cidadãos do seu país não estão sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que, aliás, foi criado exatamente para isso. Agora o caso do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Desde a sua fundação, em 1959, o presidente do BID é indicado por um país latino-americano. Contrariando a tradição, a partir de 1º de outubro, o banco será dirigido pelo norte-americano Maurício Clever Carone, conhecido por suas posições contra Cuba, Nicarágua e Venezuela e favoráveis à doutrina Monroe, aquela que diz que a América é dos americanos, o que significa que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, ele fez recentemente declarações ameaçando qualquer país que pense em contratar médicos com o governo cubano. E para fechar com chave de ouro, os Estados Unidos e Israel foram os dois únicos países que votaram contra uma resolução da ONU que propõe que o mundo se una na batalha contra a Covid-19. Essa resolução foi elaborada após uma negociação que durou 4 meses. E não se trata apenas de um voto. Os Estados Unidos já se retiraram da Organização Mundial da Saúde, deixando assim de participar financeiramente do combate mundial à pandemia. Por falar na pandemia, vamos agora à situação da Covid-19 em Cuba. Como tenho explicado, o país está enfrentando uma segunda onda de transmissão e que está se disseminando. Em 1º de setembro, as escolas foram reabertas em todas as províncias, com exceção de Havana, que havia voltado para a fase de transmissão. Naquele momento, o aumento de casos estava concentrado na capital. Esta semana, outra província, Ciego de Ávila, também voltou atrás nas fases de abertura pós-Covid, com todas as medidas que isso acarreta, inclusive o fechamento das escolas devido ao aumento de casos. Desde domingo, foi suspenso todo o transporte de passageiros entre províncias para evitar a disseminação da doença. Cuba estuda caso a caso. Até 9 casos relacionados considera-se um foco. Mais de 10 casos relacionados formam um evento. Havana tem hoje 34 eventos. No total, há 1.617 pessoas internadas em vigilância clínico-epidemiológica. Dessas, 574 são casos confirmados, 959 são suspeitos e 84 estão em observação. Estão fazendo aqui um grande esforço econômico e de pessoal para aumentar cada vez mais a quantidade diária de testes. Já são mais de 7.000 por dia. Desde o aparecimento da doença, foram feitos
500.285 testes, sendo 4.803 positivos, o que dá uma taxa inferior a 1%. 74% dos casos confirmados ontem estavam assintomáticos no momento do teste. Essa busca dos assintomáticos é fundamental para conter a expansão da doença. E mesmo enfrentando a segunda onda internamente, Cuba não deixa de atender aos países que solicitam ajuda para enfrentar a pandemia. No dia 11 de setembro, Cuba mandou mais 93 profissionais da Brigada Recife para a Venezuela. No dia 18 de agosto, já tinham ido 200. Até o final do ano, devem chegar a 2.000 médicos e enfermeiros para combater a Covid-19 naquele país. Por isso, continuamos a campanha pela indicação das Brigadas Médicas Cubanas para o Prêmio Nobel da Paz. Assine a petição no site brigadasmedicuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas.